Mateus 17, versículos 14 a 20. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e esse saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: Por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Oremos mais uma vez. Senhor, essa é a Tua palavra. Essa é a palavra que tem o poder de cortar o nosso coração, de transformar o nosso coração, e é isso que nós te clamamos, que pelo auxílio do Teu Santo Espírito, essa palavra nos corte o nosso coração, que corte o nosso peito, tirando o nosso coração endurecido e nos dando um coração de acordo com a Tua vontade. Nos auxilia nesse instante, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Como podemos lidar com um coração incrédulo? Como podemos lidar e como podemos responder a um coração que se recusa a confiar em Cristo? Como podemos lidar com um coração que, a despeito de todos os fatos que nos cercam, das coisas que vão acontecendo, da poderosa mão de Deus que está nos guiando, ainda assim, diante de todas essas coisas, como lidamos com um coração incrédulo? E se você está aqui essa noite, acreditando que é um regenerado, e por isso está respondendo nesse momento: mas por que falar de incredulidade? Incredulidade não é uma coisa que afeta os regenerados. Incredulidade é aquilo para aqueles que não acreditam em Cristo, que não são regenerados. Se você respondeu isso, esse sermão é exatamente para você. A incredulidade não tem relação com a nossa razão. A incredulidade não tem razão com aquilo necessariamente que professamos, mas a incredulidade diz muito a respeito do nosso coração. A incredulidade diz respeito a onde temos depositado a nossa confiança. Não é se acreditamos ou não acreditamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você pode acreditar nisso intelectualmente. Não é se acreditamos ou não acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Você pode acreditar nisso e ainda assim não confiar em Cristo. E ainda assim depositar sua confiança em algo que não tem as respostas para você. Por isso a pergunta dessa noite é: como lidar com um coração incrédulo? Como lidamos com um coração que se recusa a confiar em Cristo? Existe uma pintura do século XVI, feita por um artista chamado Rafael. Ela se chama A Transfiguração. Já viram essa pintura? Ela se chama Transfiguração. E ela retrata, no seu plano principal, aquela imagem do sermão passado, aquela imagem que nós trabalhamos no sermão passado. Então, se você procurar essa pintura depois, você vai ver que
nós temos ali Jesus Cristo transfigurado com as suas vestes brancas, brilhando. Temos os discípulos ali, caídos diante, atemorizados pela glória de Deus, pela glória de Cristo. Não apenas somente pela glória, mas pela imagem daquilo que ainda haveria de ser. Eles estavam aterrorizados, eles caem por terra, e isso está retratado nessa pintura. No primeiro plano, se você olha para a parte de baixo da pintura, nós temos uma outra imagem retratada ali. Enquanto nós temos a imagem da transfiguração, embaixo nós temos exatamente a imagem do texto de hoje. E isso nos dá, inclusive, o contexto do nosso sermão. Nós precisamos pensar nesse sermão como uma cadeia de histórias que elas acontecem uma atrás da outra, elas são sequenciais, elas estão acontecendo, não existe separação, não existem longos períodos de tempo. Ao mesmo tempo que nós estamos vendo ali Jesus sendo transfigurado, os discípulos, 3 discípulos que ele leva com ele, os outros ficaram lá embaixo aguardando o retorno de Cristo. E é nesse cenário que se passa a história do texto que nós lemos hoje, a história desse menino endemoniado. Só para a gente relembrar um pouco do contexto e continuarmos a ideia da narrativa, da série mesmo, dos milagres de Jesus, nós começamos o sermão da semana passada falando sobre a confissão de Pedro. E a pergunta que gera a confissão de Pedro é, Jesus perguntando, quem os homens dizem que eu sou? E os discípulos falam, Elias ou um dos profetas. E a pergunta é, e vocês, quem dizem que eu sou? E aí nós temos aquela famosa confissão de Pedro, pela primeira vez alguém diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas vimos também que os acertos de Pedro não duram muito tempo, né? Logo depois ele novamente entra na sua normalidade, né? Naquilo que Pedro normalmente faz, escorrega, começa a falar tudo aí, é repreendido. Jesus diz para Pedro, sai perto de mim, Satanás, e aí tudo volta ao normal na vida de Pedro. Nós temos essa confissão como primeiro ponto do contexto. Então imaginem, uma série de eventos. Nós temos Pedro confessando que Cristo é o Senhor, respondendo parcialmente, a Bíblia diz, sem entendimento, a pergunta, quem é Jesus? E aí nós temos a transfiguração, que responde, ainda que não de forma completa, mas de forma muito visível, a essa pergunta, quem é Jesus? A transfiguração, meus irmãos, é aquilo que responde à pergunta, quem é Jesus? É aquele que aparece com a imagem da glória de Deus, como aquele que seria glorificado, e apenas o vislumbre dessa glória é suficiente para que aqueles discípulos fiquem aterrorizados e caiam por terra. Então imaginem, temos a confissão de Pedro, eles sobem ali ao monte, vem a transfiguração, e simultaneamente existe uma história acontecendo, uma narrativa acontecendo no pé desse monte, onde depois se juntará a história de Jesus. E esse é exatamente o contexto do nosso texto de hoje. Ela acontece parcialmente, enquanto Jesus, essa história acontece parcialmente, simultaneamente, a Jesus em cima do monte, a história da transfiguração, e depois as duas narrativas se juntam. Certo? Tudo bem, gente? A pergunta que nós fizemos no começo é, como lidar com o coração incrédulo? Essa é a pergunta dessa noite. Mais uma vez, como lidamos com o coração que se recusa a confiar em Cristo? E a resposta direta poderia ser que o único antídoto para a incredulidade é a confiança. A nossa fé, ela se torna cada vez mais robusta, quanto mais confiamos em Cristo. Essa é a pergunta, e essa é a resposta objetiva, direta. Como lidar com o coração incrédulo? Confiando mais e mais em Cristo. Como lidamos com o coração que se recusa a crer? Confiando cada vez mais em Cristo. Quanto mais confiamos em Cristo, mais a nossa fé se torna robusta.
Mas uma outra pergunta aparece. Uma outra pergunta parece surgir. E a pergunta é: o que eu posso fazer para confiar mais? Essa pergunta vem daquelas pessoas que simplesmente não conseguem ver a sua incredulidade. E a pergunta é: como confiar mais? O que eu posso fazer? Existe um método? Existe um livro que me indica um livro que me dê passo a passo como confiar mais, e eu vou seguir passo a passo como confiar mais em Deus, como confiar mais em Cristo. Para responder essa pergunta, nós vamos trabalhar o texto dessa noite em três partes. A primeira parte, ela vai dos versículos 14 a 17a. E essa parte apresenta o drama desse texto, ou os dramas desse texto. E nós veremos que esse texto nos mostra pelo menos 3 dramas. Então, do 14 ao 17a, nós temos o drama. Nos versículos 17b, da segunda parte do versículo 17, e o versículo 18, nós temos o milagre propriamente dito. Nós temos aquele milagre que é fácil de reconhecer, que está ali presente, nós podemos identificar, esse é um milagre. E a terceira parte desse sermão está nos versículos 19 a 20, e diz respeito ao ensino de Jesus aos discípulos sobre aquilo que acabara de acontecer. Então nós temos 14 a 17a o drama, 17b e 18 o milagre propriamente dito, e 19 e 20 nós temos o ensino de Jesus para os seus discípulos. Gostaria de convidá-los novamente a voltar os seus olhos para o texto. E nós leremos os versículos 14 e 15. Então, quando eles chegaram para junto da multidão, então percebam, Jesus está descendo, e agora ele está chegando perto da multidão. Então, quando eles chegaram perto dessa multidão, que seguia Jesus, estava ali aguardando a volta de Cristo, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. O primeiro drama que nós podemos ver nesse texto é o drama do pai. O primeiro drama que se apresenta é o drama desse pai que, vendo Jesus se aproximar das multidões, vai a ele, clamando pelo seu filho. É o drama da dor de um pai que vê o seu filho sofrendo todos os dias, mas não encontra resposta para o sofrimento do seu filho. É a dor daquele que vê tantas pessoas sofrendo e pedindo por ajuda, mas não sabe como podem ajudar, não tem resposta para os sofrimentos deles, não tem solução para o sofrimento. Toda solução que dá, ela não atende de forma definitiva, ela é sempre uma solução parcial, e por isso ele sabe que precisa procurar alguém que talvez tenha uma solução definitiva, uma solução que não apenas amenize o sofrimento, mas uma solução que cesse de uma vez por todas o sofrimento. Então esse pai se aproxima de Jesus com um drama, e o primeiro drama do pai é: Senhor, eu não tenho resposta para o sofrimento do meu filho. Senhor, as minhas mãos não podem fazer nada por ele. Senhor, nada do que eu posso dizer ameniza a dor e o sofrimento do meu filho. Senhor, tem piedade do meu filho. Esse é o primeiro drama que vemos. É um drama de um pai que sofre por um filho que tem 2 problemas. Como nós veremos, ele tem epilepsia, claramente, ele tem ali
alguma coisa de ordem física que o faz ter convulsões e cair em lugares e sofrer ali acidentes, e ele também tem um demônio. Então ele tem dois problemas, e aquele pai não tem resposta para nenhum dos dois problemas. Aquele pai não pode amenizar o sofrimento do seu filho para nenhum dos dois problemas. E esse é o sofrimento, é o drama do pai, que olha o filho, ama o filho, não quer ver o filho sofrendo, mas não pode fazer nada. Mas existe um outro drama que está relacionado também com o pai do menino. Percebam que esse pai, ele vai a Cristo clamando pelo seu filho, mas ele faz parte daquela multidão. Ele faz parte daquela multidão que, embora siga Cristo, eles não creem em Cristo propriamente, eles não têm total confiança de que Cristo pode não só curar, expulsar demônios, mas que Cristo pode salvar e pode perdoar pecados. Por isso aquele pai vai a Cristo e clama pelo seu filho, mas ele não clama pelo seu próprio pecado. E esse talvez seja o principal drama desse pai. Aquele pai consegue ver aquela miséria e aquela desgraça que é visível, aquela miséria e aquela desgraça que ele pode pegar, que ele pode sentir, que ele pode enxergar, mas ele simplesmente não consegue ver a miséria e a desgraça do seu próprio coração. Ele simplesmente vê que por causa dos problemas que cercam o filho, aquele filho necessita da graça, mas o que ele não consegue ver é que o seu coração também necessita da graça de Deus. E esse é o nosso drama. Esse é o drama que nos cerca. É o drama da incredulidade. O nosso drama é que é tão fácil reconhecer aquelas coisas que são visíveis, mas como é difícil reconhecer aquilo que não se manifesta exteriormente. Já foi expulso, irmãos. Como é difícil reconhecer aquilo que não se manifesta exteriormente. Nós clamamos pelos outros, pelas coisas que nós podemos ver, por um rosto que nós podemos ver entristecido, mas nós não conseguimos clamar porque não conseguimos ver o coração entristecido das pessoas. Podemos ver a face, mas não podemos ver o coração. Esse é o nosso drama. Quantas vezes o nosso rosto diz uma coisa, a nossa boca diz uma coisa, mas os nossos corações estão endurecidos. Quantas vezes estamos clamando por ajuda para outros e esquecemos que nós necessitamos tanto ou mais da graça de Deus. Quantas vezes estamos apontando para os outros, Senhor, ajuda aquele porque ele é incrédulo, e não temos visto a incredulidade do nosso coração. E a má notícia é que a gente não pode ver o coração. A gente não pode, as pessoas não podem ver o que nós fazemos naquele ambiente onde estamos sozinhos. As pessoas não podem ver o que nós fazemos diante da tela de um celular ou de um computador quando não tem ninguém olhando. Mas a má notícia dessa noite é que você nunca está sozinho. E essa palavra ela pode ser tanto uma boa notícia como uma má notícia. Mas para aqueles que não conseguem ver a sua incredulidade, que imaginam que podem viver de fachada, que podem viver de imagem, você pode viver diante de imagem, diante de mim. Você pode viver de imagens diante de uma igreja. Mas a má notícia é que você nunca poderá viver de imagens diante de Deus. Você nunca poderá usar uma máscara diante de Cristo.
E esse é o drama do pai. Ele vê o seu filho sofrendo. E ele vai a Cristo pelo seu filho. Mas ele não vai a Cristo clamando por graça e por perdão dos seus próprios pecados. É o drama daquele que não consegue ver a sua realidade. É um drama daquele que esconde o seu coração, ou imagina que pode esconder o seu coração diante do Criador. Esse é o primeiro drama. Depois que esse pai apresenta o caso do seu filho a Jesus, ele diz agora o que aconteceu enquanto Jesus estava orando com os outros 3 discípulos. Então imaginem que Jesus subiu com 3 discípulos e os outros ficaram ali embaixo, esperando. Então, enquanto isso aconteceu, esse pai relata agora, após apresentar o seu caso, o que aconteceu ali enquanto Jesus estava lá em cima. E esse é o segundo drama, que é o drama dos discípulos, que é o versículo 16. Então, após apresentar o caso, o pai diz: apresentei o meu filho aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Então, o drama dos discípulos agora é que aquele pai relata a Jesus que enquanto Jesus estava lá em cima, orando, ele apresentou o seu filho, apresentou o seu caso diante dos discípulos. E os discípulos não puderam curá-lo. Voltem um pouquinho as páginas da sua Bíblia para Mateus 10. E nós vamos entender por que isso é um drama. Por que esse é o segundo drama. Então, primeiro, Mateus 10, versículo 1. A palavra diz: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos, para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Então, quando nós voltamos aqui para o primeiro versículo de Mateus 10, nós vemos que Jesus dá toda a autoridade aos discípulos para fazer o quê? Expulsar demônios e curar todo tipo de enfermidade. Também no versículo 8 do mesmo capítulo: curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Agora voltamos ao nosso texto, lá em Mateus 17. Nós vemos então por que esse drama se configura. Porque Jesus deu toda a autoridade para aqueles discípulos, para que eles simplesmente expulsassem os demônios e curassem todo tipo de enfermidade. E aquele pai está dizendo a Jesus: olha, eu estou vindo aqui porque eu levei o meu filho até os seus discípulos e eles não puderam ajudá-lo. Esse é o grande dilema. E é um dilema que não está relacionado àqueles que são não regenerados. E esse não é um dilema que nós podemos dizer: olha, talvez aqueles homens que estavam esperando ali não fossem regenerados. Ou talvez eles não acreditassem em Cristo. Aqueles homens eram os discípulos, eles andavam com Cristo, eles comiam com Cristo, eles ouviam todos os dias de Cristo, e ainda assim não puderam curar aquele menino, não puderam expulsar o demônio. Por quê? Por quê? Antes de respondermos a essa pergunta, nós temos o drama de Jesus. Então aquele pai relata: apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E na primeira parte do versículo 17, nós temos o terceiro drama, que é o drama de Jesus.
E o drama de Jesus é representado por uma série de perguntas retóricas, aquelas perguntas que Jesus não espera que sejam respondidas. Ele diz: ó geração incrédula e perversa. Então, primeiro, Jesus faz um diagnóstico daquela geração ali representada. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Então, imagine, mais uma vez, a sequência de fatos. Jesus acabou de passar por uma experiência maravilhosa. Jesus acabou de passar por uma prévia daquilo que ele experimentaria na glorificação final. Jesus tinha experimentado aquilo, aqueles discípulos tinham testemunhado a voz de Deus, assim como surgiu no batismo, surge mais uma vez dizendo: esse é meu filho amado, nele eu me alegro, e acrescenta: a ele ouvi o que ele diz. Então Jesus talvez estivesse descendo dali, alimentado, regozijado, recuperado. Mas quando ele chega ao pé daquele monte, ele lembra que aquilo que aconteceu lá em cima era apenas uma prévia, ainda não era o final. Ele ainda precisaria lidar com aqueles homens incrédulos. Ele ainda precisaria lidar mais um tempo com aquela geração que se recusava a crer em Cristo, com aquela geração que se recusava a olhar para Cristo e crer que Ele é poderoso, não para curar, mas para perdoar pecados. E o diagnóstico que Jesus faz, chamando aquela geração de incrédula, aquela geração de perversa, ela não inclui apenas aqueles que estavam ali na multidão e não eram regenerados, mas essa descrição de Jesus sobre a geração inclui também os seus discípulos, não só os discípulos que permaneceram, mas os discípulos que haviam subido com ele para orar e mais uma vez dormiram. Com os discípulos que falam coisas que não entendem, que falam sem pensar, aquilo que acertam, não é porque eles entenderam, mas porque o Espírito revelou. Então Jesus lembra mais uma vez que ele precisa lidar com aquela geração incrédula, aquela geração que se recusa a crer no Filho de Deus. E isso inclui todos os seus discípulos. Isso inclui aqueles a quem ele havia dado tanto. Muito mais do que aos outros, muito mais do que aquela multidão, aqueles homens com os quais ele contava, que eram próximos dele. Isso inclui aqueles homens, os discípulos foram incluídos aqui como incrédulos. Nós não sabemos exatamente, Mateus não nos revela qual é o objeto dessa incredulidade que é identificado tanto nos discípulos como na multidão. Então, Jesus diz que todos são incrédulos, mas nós não sabemos exatamente o objeto, o ato específico que identifica todos aqueles homens, sendo discípulos, sendo multidão, sendo seguidores, sendo regenerados, não regenerados, todos aqueles Jesus identifica como incrédulos e como perversos. E é interessante como essa passagem lembra o povo de Israel, né? Como essa passagem lembra, por exemplo, e isso é importante frisar, que na transfiguração, Jesus estava ali conversando com Moisés e Elias, aquele que representava a lei e aquele que representava os profetas, né? Então é importante lembrar, e isso nos lembra muito, quando Moisés desce ali daquele monte no Sinai, após ele receber aquela que é a lei do Senhor, e quando ele chega ali embaixo, ele se depara com um povo incrédulo, com um povo que não consegue esperar,
com um povo que não consegue confiar, com um povo que não consegue crer. E ele ali se revolta mais uma vez, porque aquele povo é incrédulo. É impressionante como essa descrição de Jesus sobre aquela geração lembra muito o povo de Israel no deserto, aquele povo incrédulo, aquele povo que não acredita em Deus, aquele povo que tem visto sinais maravilhosos e, a despeito desses sinais maravilhosos, ainda assim se recusam a crer em Deus. Se recusam a crer que a boa mão de Deus conduz todas as coisas. Se recusam a entender que não existe nada na extensão de todo o universo que Deus não possa tocar. Nós não poderemos nos esconder o suficiente a ponto de Deus não nos ver. Nós nunca poderemos falar baixo o suficiente ao ponto que Deus não nos escute aonde estivermos. Então nós temos 3 dramas na nossa primeira parte, que é o drama do pai, que sofre pelo filho, mas é o drama do pai também, que não consegue enxergar a situação do seu próprio coração. É o drama dos discípulos, que fracassam exatamente naquilo que Jesus tinha dado toda a autoridade para que eles fizessem, e simplesmente eles não conseguem fazer, não conseguem cumprir. E é o drama de Jesus, que após a transfiguração, mais uma vez se depara com uma geração perversa, uma geração incrédula, perguntando: até quando estarei com vocês? E de forma até um pouco dura, ele diz: até quando terei de aguentá-los? E é o drama de Jesus que se depara também com a geração incrédula com a qual ele precisa lidar. A segunda parte do nosso texto vai dos versículos 17b até o versículo 18. E essa parte é a parte onde está o milagre, é a parte onde está propriamente o milagre executado ali por Cristo. Então, após Jesus Cristo apresentar o seu drama, ele diz: tragam o menino até aqui. E quando eles trazem o menino até Jesus, Jesus faz exatamente aquilo que os discípulos deveriam fazer. Ele faz exatamente aquilo que ele diz no capítulo 10 de Mateus que os discípulos deveriam fazer. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora, o menino ficou curado. Percebam que Jesus, quando desce do monte, ele diz para aquela geração: essa é uma geração perversa, essa é uma geração incrédula. E ele diz: até quando estarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Cristo parece realmente estar entristecido com aquela geração, com a incredulidade, com aquela geração que não confia nele. Mas isso não impede Jesus de ter compaixão por aquela geração. A incredulidade daqueles homens não impede que Jesus tenha compaixão deles. A incredulidade daquele pai não impede que Jesus tenha compaixão pelos dramas dele. A incredulidade do filho não impede que Jesus tenha compaixão pelo filho. A incredulidade das multidões não impede que Jesus tenha compaixão das multidões e cure as multidões, ainda que elas não sejam regeneradas, ainda que elas não creiam em Cristo, ainda que elas não confiem em Cristo. Jesus tem compaixão daqueles homens. E a história desse pai parece um contraste muito forte com a história que nós já vimos nessa série, que é a história de Mateus 8, a história do servo do centurião. O servo do centurião, o centurião é aquele que tem confiança em Cristo. E a confiança dele, a confiança do centurião, está no fato de que ele reconhece a autoridade de Cristo.
Aquele centurião não é tratado como incrédulo, porque ele sabe onde está a autoridade de Cristo, ele sabe de onde demanda toda a autoridade, e ele diz a Cristo: olha, você não precisa ir até lá, só manda, só dar uma palavra, e o meu servo será curado. É aquele que representa aqueles que confiam plenamente, sabem de onde vem a autoridade, sabem que toda autoridade no cosmos provém de Cristo. Mas esse não é o caso do pai. O pai desse menino endemoniado é exatamente o oposto. É aquele que é tratado como incrédulo, como perverso. Mas Jesus tanto tem compaixão pelo servo do centurião, ouvindo aquele centurião que confiava em Cristo e que reconhecia a autoridade de Cristo, como tem compaixão por aquele filho, por aquele pai que não reconhece de onde vem a autoridade de Cristo e que são incrédulos. E essa é a beleza do Evangelho, meus irmãos. Essa é a beleza do Evangelho. A beleza do Evangelho é que nós recebemos tudo pela graça de Deus. A graça de Deus não depende da nossa credulidade. A compaixão de Deus não depende de algo que você possa fazer. A compaixão de Cristo não depende de algo que você possa apresentar diante de Cristo. Diante do centurião, Cristo ficou simplesmente impressionado, a ponto de dizer: nem mesmo em Israel encontrei fé como a desse homem. E ele diz: vai, o teu servo está curado. Então Jesus está ali impressionado, como aquele homem reconhecia, embora não fosse um judeu, embora fosse um gentio, reconhecia de onde provinha a autoridade de Cristo. E nesse outro texto, Jesus está simplesmente impressionado, porque aqueles homens, por mais que vejam os milagres e andam com Cristo, não reconhecem a sua autoridade, são incrédulos. Mas o Evangelho, a boa notícia, a graça, a compaixão de Deus, a compaixão de Cristo, não depende da sua credulidade, não depende de algo que você possa apresentar, não depende de algo que você possa fazer para impressionar Jesus. Jesus só vai fazer se eu impressionar Ele. Eu preciso impressionar. Então, eu vou orar todos os dias, 3 vezes por dia, ajoelhado, e Jesus vai ficar impressionado com a minha fé, e então Ele vai ouvir a minha oração. A compaixão de Cristo, nada depende do que você pode fazer, meu irmão. Nada adianta você estar de joelhos e o seu coração não se prostrar diante do Senhor. Nada adianta que você tenha um ritual mecânico e que esteja ali lendo a palavra sem entender que essa palavra é a palavra que transforma corações. Nada importa nos ajoelharmos sem entender que estamos ali falando com o Filho de Deus, com Cristo ressurreto. Então o milagre vem para nos mostrar que a nossa redenção, a graça que nos alcança, não depende de nós, não depende do que mostramos, não depende do que apresentamos diante de Cristo. Na sequência do texto, então, para a gente relembrar um pouco da narrativa, Jesus desce da transfiguração, aquele pai apresenta o caso desse filho. Depois de apresentar o caso, ele diz a Jesus: olha, eu só estou vindo aqui porque eu levei o meu caso primeiro aos seus discípulos, mas eles não puderam me ajudar. Jesus chama aquela geração de perversa, de incrédula, mas ainda assim tem compaixão e cura aquele menino poderosamente. E naquele mesmo instante, Cristo faz exatamente aquilo que ele havia ordenado que os seus discípulos fizessem. Ele expulsa o demônio e cura o menino.
E a terceira parte é a parte do ensino. Então, depois que tudo isso aconteceu, os discípulos, eu imagino que tenham falado bem baixinho no ouvido de Jesus. Então, eles chegaram perto de Jesus. Isso não está escrito no texto, tá, irmão? Só estou imaginando. Então, eles chegaram pertinho de Jesus e falaram bem baixinho no ouvido de Jesus. Por que motivo nós não podemos expulsá-los? Então, eles não conseguiram expulsar. Quando o caso chega a Jesus, Jesus diz, traga o menino até aqui. Ele simplesmente expulsa e cura o menino. E ele tinha dado autoridade. E os discípulos agora questionam Jesus. Por que nós não conseguimos fazer isso? Nós sabemos que nós deveríamos fazer. Nós sabemos que a autoridade nos foi dada. Nós sabemos que o Senhor nos falou para que nós pudéssemos curar e expulsar. Mas por que nós fracassamos? E aqui eles estão se referindo especialmente à questão da expulsão do demônio. Eles dizem, no versículo 19, então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo nós não podemos expulsá-lo? E Jesus respondeu, sabe aquele ditado que diz assim, né? Quem fala o que quer, escuta o que não quer. Então aqui é um caso desse. Quem pergunta o que quer, escuta o que não quer. Então os discípulos perguntaram a Jesus, por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus respondeu, por causa da pequenez da fé que vocês têm. Jesus disse, por causa da pequenez da fé que vocês possuem. E nós não podemos entender aqui a pequenez como aquilo que é quantitativo. Cristo não está dizendo aqui, por causa da pouca fé que vocês têm. Porque depois ele vai falar da fé se referindo a um grão de mostarda. Se eles tivessem uma fé pequena, eles moveriam montanhas. Então, Cristo aqui não está falando da questão quantitativa. A pequenez aqui se refere à qualidade da fé daqueles discípulos. É uma fé pequena, é uma fé frágil, é uma fé que não cresce, é uma fé que não tem robustez, que não tem força, é uma fé que não tem segurança, é uma fé que não tem confiança. É uma fé que coloca a sua confiança em outros lugares. É uma fé que não ganha corpo. É uma fé pequena, frágil. Então, quando aqueles discípulos perguntam, por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus diz, por causa da pequenez da fé de vocês, da fragilidade da fé de vocês. A questão aqui é que talvez, aqueles discípulos ainda não haviam entendido de onde provinha toda a autoridade que foi dada a eles. Talvez eles tivessem imaginado que aquele texto que nós lemos ali em Mateus 10, nos versículos 1 e 8, fosse como alguma coisa, como uma magia que foi dada para eles, como um poder que foi dado para eles, e eles poderiam administrar, e simplesmente falando uma palavra mágica, aquele poder sairia deles, e a autoridade era deles. Aquilo que Jesus está falando, aquela autoridade que é dada aos discípulos, ali em Mateus 10, não é como uma magia. Era isso que talvez os discípulos não tivessem entendido. Não era como um poder dado a eles, mas é como um poder que vem de outro. É uma autoridade que não é nossa, mas recebemos de outro. A graça que recebemos não é uma graça nossa, mas é uma graça que recebemos de outro. A redenção que recebemos não é a redenção que recebemos por causa dos nossos méritos, mas pelos méritos de outro. Tudo que recebemos, temos recebido de graça. Tudo que recebemos, não recebemos porque as nossas mãos fazem ou produzem alguma coisa, mas porque outro produziu alguma coisa, para que as nossas mãos pudessem ser lavadas pelo sangue do Cordeiro.
O que Jesus estava fazendo ali é ensinando aos seus discípulos, é ensinando àqueles que o seguiam, que a autoridade que foi dada a eles, não é dada a eles como um poder, como uma magia, mas como é uma autoridade que provém única e exclusivamente de Cristo. E quando a gente vai ali, por exemplo, para Atos 3:6, quando os discípulos, e nesse caso Pedro e João, vão ali curar um paralítico, o que eles dizem é: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Não é aqueles que simplesmente confiam no seu poder, ou imaginam que a autoridade é deles, mas é aqueles que agora, lá na frente, após Cristo ter ensinado, agora reconhecem que a autoridade é de Cristo, e dada por Cristo, e o poder é dele. Por isso eles dizem, antes de qualquer coisa, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta. Nada provém das nossas mãos, nada podemos produzir. Tudo aquilo que recebemos, recebemos pelos méritos de outro, pelos méritos do Cordeiro de Deus. Então Jesus aqui ensina aos seus discípulos que a fé pequena, a fé frágil, é aquela fé que não entende de onde provém toda a autoridade. É aquela fé que ela não confia em Cristo, que talvez até confie, mas não é uma confiança plena, não é uma confiança onde depositamos tudo em Cristo e entendemos que tudo provém dele, que a vida provém dele. E Atos mostra que talvez os discípulos, e aí Pedro, talvez tenha entendido, depois aí de alguns puxões de orelha, tenha entendido que a autoridade provém de Cristo. Caminhando para a nossa conclusão, a pergunta que permanece é: como podemos confiar mais? Como podemos confiar mais em Cristo? O Evangelho é a boa notícia, meus irmãos, que responde a essa pergunta. O Evangelho é a boa nova que responde à pergunta: como podemos confiar mais em Cristo? E o Evangelho responde essa pergunta nos dizendo que nós não temos nenhuma razão para não confiar. Quando perguntamos como confiar mais em Cristo, o Evangelho diz: por que não confiar? Qual a razão, meu irmão, que você tem para não confiar em Cristo? Qual a razão que tem impedido o seu coração de confiar em Cristo? Qual a razão, o que você precisa ainda manter no seu coração para que o faz não confiar completamente em Cristo? O que tem impedido você, meu irmão, de confiar plenamente em Cristo? O que tem impedido você, meu irmão, de confiar plenamente que de Cristo provém toda a autoridade nos céus, no inferno, na terra, em qualquer lugar, toda a autoridade provém da mão do nosso Senhor. O que tem guardado aí no seu coração e que tem impedido você de confiar em Cristo? A mensagem do Evangelho, a resposta do Evangelho, a pergunta como podemos confiar mais, é: qual a razão que você tem para não confiar? A resposta do Evangelho é aquela que diz: olhem para Cristo, olhem para Cristo, aquele que confiou em Deus, mesmo quando a situação não era absolutamente favorável, quando a situação era terrível, aquele que confiou em Deus diante do horror da cruz, aquele que confiou em Deus diante dos horrores do sofrimento, e por causa da sua confiança, é aquele que venceu a morte,
E por causa da confiança de Cristo, é que nós podemos agora receber graça, bênção, redenção, regeneração. É por causa dele que nós podemos receber. A resposta do Evangelho, a pergunta como eu posso crer mais, é: olhem para Cristo. Olhem para Cristo, vejam Cristo pregado numa cruz. Vejam Cristo ressuscitando, vejam Cristo sofrendo e vejam Cristo glorificado. Vejam aquele que diante de todas as coisas confiou plenamente em Deus. O Evangelho, meus irmãos, é para aqueles que confiam em Cristo. O Evangelho é para aqueles que confiam em Deus. E para aqueles que confiam em Cristo, confiam em Deus, sabem que tudo que recebemos unicamente pelo sangue de Cristo. E a graça de Deus, talvez a maior beleza do Evangelho, é que quando confiamos em Cristo, nos é dado o poder de ver a nossa própria incredulidade. Quando confiamos plenamente em Cristo, nos é dado não o poder de entender o coração dos outros, mas um poder de enxergar a nossa própria incredulidade, o poder de enxergar a nossa miséria. Nos é dado o poder de enxergar a nossa desgraça, mas nos é dado o poder de, olhando para a nossa miséria, não morrermos sem esperança, porque ao mesmo tempo nos é dado o poder de olhar para Cristo. Ao mesmo tempo que vemos a nossa miséria, vemos o sangue que nos lava das nossas imundícias. Ao mesmo tempo que vemos a nossa necessidade de graça, olhamos para aquele que é fonte de toda graça. Ao mesmo tempo que vemos os nossos trapos imundos, olhamos para aquele que carregou os nossos trapos imundos. Ao mesmo tempo que olhamos para o nosso destino certo, que é a morte, também nos é dado o poder de olhar para aquele que tem autoridade sobre a morte e que venceu a morte. Ao mesmo tempo que entramos em desespero pela nossa necessidade, encontramos aquele que é fonte inesgotável de graça, que é fonte inesgotável de autoridade. O meu clamor essa noite, meus irmãos, é que aquilo que esteja em seu coração e que tem impedido você de confiar plenamente em Cristo, seja moído pela mão do Senhor, seja quebrado pela mão do Senhor. Eu sei que isso pode doer. Eu sei que isso pode ser desesperador. Mas quando estivermos em desespero, com certeza a luz da graça do nosso Senhor brilhará aos nossos olhos. Quando os nossos corações forem quebrados, nós veremos a mão do nosso Senhor. Vamos orar?